espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do Reino. Pastor Odair, muito obrigado pelo convite. Louva a Deus pela sua amizade, carinho. Tem sido sempre um companheiro, um amigo, né? Sempre está conosco nos trabalhos de vigília. Deus te abençoe, meu amado. Senti a presença de Deus como você falava aqui. Vejo Deus na sua vida. Continue assim, tá? A gente entende, irmão, a gente percebe quando a pessoa tem intimidade com Deus, né? Carta aos Hebreus, irmãos. Acham que foi Paulo que escreveu essa epístola? É anônima, não sabemos ainda o escritor. Alguns estudiosos acham que pode ter sido o apóstolo Paulo. No capítulo de número 11, eu vou falar hoje sobre a fé e o tempo e a fé. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A arca que condenou o mundo. Hoje nós temos essa palavra aqui, irmãos, que ela salva aqueles que aceitam. Aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: isso aqui é a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que crêem. Amém, irmãos? É a mesma palavra que salva, é a mesma palavra que condena. Mas ainda para ficar bem claro, os irmãos, eu quero ler também o livro de Gênesis, no capítulo 7. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo número 7, o versículo 7 diz assim: diz o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver o feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Amém, irmãos? Eu disse que vou falar sobre o quê? Sobre a fé e o tempo. Amém, meus irmãos? Eu creio que essa é uma noite onde nós estamos aqui meditando a palavra. Amém? Eu não sou um pregador de igreja, mas junto com os irmãos eu gosto de meditar. Até porque para que os irmãos sejam abençoados. Porque no Salmo 101 diz assim: bem-aventurados que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite. Sabe? Porque aí ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo o que faz prosperará. Então, para você ser abençoado, para você ser próspero, se você meditar nessa palavra, tudo que você fazer, Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos meditar nessa noite a respeito da fé e o tempo. Então, de 6.000 anos atrás, quando Deus, então, fez tudo na terra, o mundo, porque havia só escuridão na face das águas, e Deus então faz o mundo, e o tempo foi passando, mas em torno de 600 anos, a terra se corrompeu, pecado alastrou, mas a Bíblia diz que esse Noé, ele era justo e agradava a Deus, que ele andava com Deus. Então Deus resolveu destruir tudo na terra, os animais, tudo que ele fez.
Mas para Noé e a sua família, Deus tinha um projeto, irmãos. Quando fala assim, porém Noé andava com Deus. Porém, para Noé, Deus quis salvar. Então Deus na terra tem um remanescente que Deus quer salvar. Nós estamos vivendo em dias difíceis, em tempos tenebrosos. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, as pessoas seriam amantes de si mesmo, que o amor ia ficar um pouco distante das pessoas. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, esse amor de Deus, que deu seu único filho por amor a nós, a ser crucificado lá na cruz do madeiro, esse amor de Deus nos contagiou. É o amor de Deus que impregnou nossos corações, a nossa vida, para nós estarmos aqui. É o amor de Deus que faz com que nós continuemos avançando e fazendo a obra de Deus. A saber, nós estamos meditando. Eu vou lembrar os irmãos de uma coisa. Deus colocou nas minhas mãos um trabalho, que eu quero que vocês orem em prol desse trabalho dentro de presídio. E veja bem que lá tem pessoas que estão desprezadas, condenadas pela sociedade, condenadas pela justiça, e muitos desprezados pela família. Mas Jesus diz assim: quando visitaste a um dos meus pequenininhos, a mim eu fosse ver. Que amor é esse, irmão? Esse amor precisa estar em nós. Amar o perdido. Foi para isso que Deus nos escolheu, para essa grande obra. E nós estamos vivendo os últimos tempos na terra, porque a Bíblia tem nos sinalizado, porque nós temos visto, nunca houve uma geração tão perto do arrebatamento da igreja. E para isso nós precisamos estarmos atentos e sempre meditando aqui na palavra, nas promessas de Deus, nas profecias que a Bíblia nos mostra e nos declara a respeito do arrebatamento da igreja, a ponto de um dia chegar e disse: mestre, que sinal haveria de acontecer? Ele disse: olha, vai surgir nação contra nação, reino contra reino, mas a ciência vai se multiplicar. E nós olhamos para os dias de hoje, irmão, o tanto quanto que a ciência tem se multiplicado, a ponto de o ser humano estar fazendo um ser humano, uma criança, que chama, que igual uma criança. Agora fazem mulher também, que parece que é de verdade. Então o mundo vai se corrompendo, o diabo vai fazendo produto de engano, para enganar as pessoas, para atrair a fé de muitos. Mas, falando sobre a fé, nós vemos aqui esse Noé, que a gente leu aqui em Hebreus, onde o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, onde esse Noé foi divinamente avisado e creu naquilo que não via, aquilo que ainda não existia. Até aquele tempo então, Deus molhava a terra apenas com lebrinas, mas agora Deus então fala que vai vir um dilúvio, vai vir uma grande chuva, e Deus vai destruir tudo. Agora Noé acreditar nisso aí, irmãos, e Noé então, Deus deu toda a estratégia, todas as medidas, certo, o que Noé ia fazer, e houve um longo tempo, Noé construindo a arca, para a salvação dele e da sua família. Hoje é culto com a família, eu e você temos uma família, e Paulo escrevendo a um filho na fé, por nome de Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos injustos e infiel, e negou a fé. Agora veja bem, Deus quer alcançar a sua família. Em torno de 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso, e nós vimos quando dentro da prisão, Paulo e Silas, quando eles cantavam e oravam perto da meia-noite, que houve aquele terremoto, que o carcereiro então ficou assustado, com medo do povo fugir. Aí, ele disse: fica tranquilo, todos estão aqui. A alma dele testificou que só podia ser Deus, porque os cárceres se abriram e ninguém ia embora. Então, irmãos, Deus já nos libertou, nós não somos daqui, mas a hora de nós ir está para acontecer, a trombeta está para tocar de uma hora para outra. Aí o carcereiro falou: só pode ser Deus. Ele vai e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Olha o que ele queria herdar,
A alma dele já testificava. Certamente ele era um religioso, porém ainda não conhecia Cristo. Mas aí Paulo na prisão, em Silas, falou: olha, se creres, será salvo tu e a tua casa. Como é que está a tua casa? A tua casa é um projeto de Deus. Deus quer salvar a sua família. Há bancos vazios aqui dentro. Talvez era para estar aqui a sua família. É um costume da igreja sempre, às vezes, pedir oração. Tem colocado alguma oração aqui para o pastor levantar a igreja? Fazer uma oração pela sua família, orar pela sua casa. A vontade de Deus que você possa dizer, como disse Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, irmãos, nós estamos aqui apenas meditando, porque, pastor, essa igreja é bem ensinada. Eu tenho certeza que conhece de Bíblia. Então é fácil um pouco para a gente falar, para a gente relembrar, para a gente meditar. Até porque eu já disse aqui que são bem-aventurados os que meditam, e é de dia e de noite. E nesses últimos tempos a Bíblia diz que as pessoas iam serem ouvintes esquecidos, e eu e você não possamos esquecer das promessas de Deus. Deus tem um projeto com a sua família, porque você está na casa do Pai, e aqui é um lugar que Deus fala. Eu creio que essa noite aqui é uma noite profética. Essa é uma profecia, irmãos, que não contém erro. Não, o ser humano pode errar. Às vezes o ser humano, irmãos, às vezes ele pode até profetizar. E a profecia ela tem 3 fontes: humana, divina ou diabólica. Às vezes tem profecia que é humana. Se a pessoa amar de verdade a Deus e tiver no coração dele, a gente vê profecia, igual de Elias, quando falou assim: segundo a minha palavra, não haverá orvalho nem chuva. Deus honrou a profecia de Elias, aquela palavra, que aquele povo que estava sendo próspero, mas estava servindo, estava fazendo holocausto, sacrifício a Deus Moloque, sendo que era o Deus do céu que mandava chuva, e Deus honrou a profecia, a palavra de Elias. E alguém pode profetizar para você e não se cumprir, irmãos. Mas Jeremias, no capítulo 22, me parece que o versículo 17, está escrito assim: Deus não se responsabiliza por aqueles que falam, ele disse, sem ele ter mandado. Então fica bem atento a esse negócio de profecia, porque Jesus falou que nos finais dos tempos viriam muitos enganando a muitos, e se possível, enganar até os escolhidos. Então, irmãos, meditar na palavra de Deus e guardar, para não ser enganado. A enganação hoje está muito grande. Então, outra fonte que é diabólica, profecia diabólica. Às vezes a pessoa chegar e dizer que Deus está falando, entrega uma profecia, fala daqui tantos dias, pode contar nos dias, pode contar nos dedos, e você conta, passa os dias e não acontece. Coisa do diabo para te matar na fé. Mas fica atento com essas coisas. Por isso que vale a pena o crente aprender Bíblia, ele ler Bíblia, ele meditar a Bíblia e ser um bom ouvinte. Olha que disse o salmista Davi: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí ainda disse o sábio Salomão, Provérbio 13:13: quem despreza a minha palavra perecerá. Aí eu entendo, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui sobe, mas esse momento que desce a palavra é um momento que o crente precisa estar atento. Foi por isso que o salmista escreveu no Salmo 81, versículo 8, quando disse assim: há um ponto de exclamação: se o meu povo me ouvisse. Agora ouvir, irmãos, não é entrar no ouvido e sair no outro. Ouvir é ouvir e guardar, e aprender, e obedecer. Aprender para fazer uso da palavra, obedecer para as pessoas verem a diferença. Onde você chegar, onde você estiver, onde você caminhar, alguém vê e fala assim: olha lá onde vai um crente. O crente precisa ser diferente, porque Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e vós sereis a luz do mundo. Crente que anda na palavra, anda na luz, e ele faz a diferença. Aonde que no mundo minado e contaminado, obscuro, com tanto pecado, mas aqui tem um povo remanescente na terra. Glória a Deus. Então a fé, irmãos, que Deus te deu,
essa palavra tão pequena, apenas de 2 letras. Você crê no Deus invisível. Nós vimos pessoas que fez parte da escola apostólica, andou com Jesus Cristo, e veja bem que era 12 só ali que ele discipulava, mas ali tinha um que só acreditava se visse, aquele por nome de Tomé. Teve outro por causa de dinheiro, uma mixariazinha, traiu Jesus Cristo. Quantas pessoas às vezes que estão na igreja, ouvem a palavra, mas trai a ele com pouquíssimas coisas, trai por causa de um nada, às vezes trai em uma fala, pessoa a ponto de negar quando Jesus está indo, sendo para ser crucificado, bateram, chamaram a pessoa, você anda com ele, disse, eu não conheço, não faço parte. A pessoa que negar a Cristo, irmão, não é bom não. Crente tem que ser testemunha de Jesus Cristo. Sabe o que é testemunha? Você não vai ser testemunha de quem você não conhece. Você sentar na frente do juiz, o juiz vai perguntar: há quanto tempo você conhece aí o réu? Fala, não conheço ele não. Vai, o que você está fazendo aqui então? Levanta, rapaz. Vem aqui fazer o quê? Então é o seguinte, o testemunho de Jesus Cristo, irmãos, precisa conhecê-lo. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Agora tem condições de você ter um amigo que você não conhece, e nós estamos esperando, vivemos o tempo do arrebatamento, precisamos estar preparados, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, porque você levaria uma pessoa que não conhece para morar na sua casa? Você vai dizer que não. E Jesus Cristo, irmão, Ele quer que você tenha uma afinidade de relacionamento com Ele. Ele quer te ouvir pelas madrugadas, pela manhã, na hora de você comer, na hora de você deitar, na hora que você chega na igreja. Você precisa ter essa intimidade com Ele. Eu falo você, numa expressão, eu e você, porque a Bíblia fala que nós somos um. Nós precisamos ser um. Por essa razão, crente dentro da igreja, fazendo parte da membresia da igreja, ele não pode ter ressentimento do irmão, ele não pode ter mágoa do irmão, ele não pode cumprimentar o irmão, não olhar no rosto, ele precisa amar o irmão. Se ele não amar quem ele está vendo, irmão, que oferece culto com ele, como é que ele vai amar a Deus que não vê? Mas esse Noé, ele creu no invisível, ele creu no invisível, nessa promessa de Deus. E Noé então passou aí, segundo os historiadores, que em torno de 120 anos ele fazendo a arca, e o povo passava e falava: aí, esse velho está doido, diz que vai chover, vai vir um dilúvio, que vai matar todo mundo. Mas ali estava Noé, talvez sem ferramenta para fazer um grande navio, para pôr os bichos, casais de bicho, para entrar a família dele. Mas Deus é fiel na sua promessa, irmãos, e Deus vela para cumprir a sua palavra. O tempo passou, as pessoas não creram em Noé. Noé fez uma arca para salvar ele do dilúvio, ele e a família. Olha aqui a arca aqui, irmãos. Hoje a arca é a palavra de Deus. A pessoa tem que entrar pela palavra, tem que viver a palavra. Se ele estiver fora disso aqui, isso aqui é a instrução do Criador para a criação, mas nem todos querem. Mas você está aqui. Mas não seja apenas um crente perdido dentro da igreja, um crente que crê em Cristo de verdade. Esse Tomé que andou com Cristo, aí os discípulos estão dando a notícia que ele havia ressuscitado. Ele disse: eu não acredito, eu vi ele ser crucificado, eu vi ele ser sepultado, eu não só acredito se eu ver. Aí Jesus chegou no meio deles e disse assim, e veja bem que o lugar tinha porta, mas ele passou pela parede, porque ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e achará pastagem. Jesus é a porta, crente não pode entrar pela janela. Aí Jesus cumpriu a palavra, ele entrou e disse: paz seja convosco. Essa paz o crente precisa ter. O crente cumprimenta o outro com a paz. Quando ele cumprimenta o irmão com a paz, ele está desejando a paz. As pessoas só dão o que tem, mas se o crente não tiver paz em Cristo, como é que ele vai cumprimentar com uma paz? Pastor Odair, é uma palavra pastoral, amado, eu me sinto bem aqui, fico à vontade, tá bom? Mas é porque a gente que é um missionário,
e a gente, um planta, outro rega, né? Deus é quem dá um crescimento. Mas o desejo do meu coração e a minha oração, que os frutos do seu trabalho possam crescer e frutificar para a glória de Deus, tá? Amém? Então, há alguns mistérios, isso aí, e o mistério o mundo não vai entender, mas se Deus te deu a fé, Deus te trouxe para cá, você tem sido ensinado, tem sido um bom ouvinte, e ficar sempre atento à questão da palavra, das promessas, e sempre colocando a fé em ação. Aí, quando Jesus passa, que chega, paz seja convosco, aí Jesus falou, olha aqui Tomé, é o sinal do escravo. Ele disse, não Senhor, tu és o Filho de Deus. Falei, Tomé, agora você está vendo, né Tomé? Agora você crê, mas bem-aventurados que não veem e crê. Então, nós servimos um Deus pela fé, que nós não vemos, mas nós cremos. Se tem alguém aqui que está com a fé abalada, pensando em voltar para trás, não faça isso. Deus é fiel nas suas promessas. Se você está passando uns dias difíceis, fica tranquilo. Ele diz que vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que o buscam. Está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, Deus tem prazer em cuidar dos seus. Você está passando uma situação difícil, fica tranquilo. Continue esperando em Deus. O que espera no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Vai vencer o mundo e vai permanecer com Cristo. Colocar a fé em ação, irmãos. Viver aquele que prega, que aceitou. Ser um crente de verdade. Mas existe crente de mentira. Eu sei que Jesus chegou na beira da fonte e viu uma mulher samaritana, uma mulher pecadora, e disse assim, a hora vem e agora é, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, é possível que tenha alguém que não seja verdadeiro, mas o crente precisa ser fiel a Deus em tudo. Crente, custe o que custar, mas tem que falar a verdade. A mentira é do diabo. Crente mentiroso é conhecido no céu. Como? Como filho do diabo. Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O crente precisa ser liberto por completo. O preço foi muito alto. O preço que Jesus pagou lá na cruz, há 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui, que despiu da sua glória, que deixou o céu de glória, desceu aqui, se fez homens, foi o mais indigno dos homens, foi rejeitado, foi cuspido, despiram a roupa dele, um homem de caráter, passar vergonha, furaram ele, crucificaram ele, cravaram os pés deles. Veja que amor é esse. Ele crucificado, o povo ali, judiando dele, ele disse assim, Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. Então, irmãos, se esse amor não contagia o nosso coração, a ponto de perdoar irmãos nossos, porque às vezes falhamos, mas nós servimos um Deus fiel. Deus tem prazer em perdoar. Veja bem o que Jesus fez para ensinar a orar. Os discípulos, quando pediram, mestre, ensina a orar. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E Jesus não tinha pecado, mas ele estava ensinando, teve a humildade, perdoa nossas dívidas. Ele não falou nossa. Sabe o que ele está falando? Falando de unidade, ele está falando de comunhão, está falando de união. Se eu chegar aqui e ficar, irmão, porque meu Deus, porque meu Deus, é meu Deus, que meu Deus, é o nosso Deus. Se você, Jesus, era o único Filho de Deus, ensinou a oração no Pai Nosso. Se você vê Moisés no Salmo 90, ele fala, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Mais para frente na oração, Moisés fala assim, e seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma a obra das nossas mãos. Sabe o que Moisés está falando aí? União. E a vontade de Deus é que nós sejamos um. O próprio Jesus, quando orou lá em João no capítulo 17, ele disse, Pai, aqueles que Tu me deste, eu quero que sejam um. Aí, irmãos, a unidade.
Hoje me colocaram como presidente do Conselho de Pastores. Olha o nome, presidente do Conselho. Conselho de Pastor, que negócio é esse? Às vezes tem pastor, não é o caso do pastor daí, que às vezes se acha, está bem sucedido na vida. Ele acha até que é o dono da igreja, mas a igreja tem um dono, irmãos. A igreja é de Jesus Cristo. É Ele que tem o sinal dos cravos. Se o pastor falar, minha igreja, eu já olho logo na mão dele, para ver se tem o sinal dos cravos. Pastor é apenas um servo, e na ótica do céu, o maior serve o menor. Eu, pastor, estou aqui para servir vocês. Não estou aqui exortando, dizendo para você como é que é a visão do céu. Deus olha assim, não vê ninguém grande. Grande aqui chama-se Jesus Cristo. Jesus é grande, irmãos. É grande em bondade, em amor, em misericórdia. É por isso que nós estamos aqui. E esse Noé, irmãos, o povo chamava ele de velho louco, de velho caduco, até o dia em que Deus abriu a janela dos céus, a água começou a cair, mas Deus mandou Noé já pôr os bichos para dentro, a família para dentro. Diz a Bíblia que Deus fechou a porta da arca. Quando a chuva começa a cair, que começa a subir o nível, as pessoas chegam e batem e falam assim: abre, Noé, abre, Noé. Nós falamos assim: eu não posso, porque foi o Senhor que fechou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus abriu a porta para você. Ele mandou Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Jesus chegou e falou: eu sou a porta. Aquele que entrar pelo caminho, tá? Jesus é o caminho. Então cremos nessa palavra, a qual nós estamos aqui meditando. Eu acho muito pesado para mim essa palavra de pregador. Eu não sou um pregador, irmãos. Eu sou um adorador de Deus. Sou um missionário que vou nos presídios, nos hospitais, casa de recuperação. Mas às vezes gosto de cooperar. E sempre eu cooperei nesse ministério aqui com o pastor Odair, porque eu entendo que nós somos um em Cristo. E é um prazer em chamar o irmão de cor, o japonês, o moreno, o loiro, de irmão. Por quê? Por causa do amor de Deus. O próprio Jesus disse assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Nós somos a família cristã. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui para fazer a diferença na terra. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o pastor fez aqui, levantar a igreja para orar pela nação de Israel. Porque a Bíblia fala assim: orai por Jerusalém, para que haja paz em Israel. Orar uns pelos outros, orar por aqueles que estão caídos. Então, mas para isso precisa colocar sempre a fé em ação. E nunca se contentar em orar, mas estar desconectado do céu. Sabe aquela oração de apenas um religioso, que às vezes dobra o joelho, ou às vezes de pé, está orando, mas está pensando em outra coisa. Não, irmãos, orar e conversar com Deus. Fala com Ele na convicção que Ele está te ouvindo e quer te atender. Agora, o nosso Pai é um Pai que sabe fazer assim, ó. Não. Porque se todo pai fazer tudo que o filho pede, ele já deixa de ser pai. Então Deus sabe a medida que pode te dar. Deus sabe o tanto que pode te dar. O mesmo Deus que fala em Salmo 37, o versículo 25, quando diz assim: cantai louvores ao seu Deus de justiça, que ama a prosperidade dos seus filhos. Deus ama a prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Mas dinheiro, se Deus te crê, se Deus enricar ele fica soberbo, fica se achando. Por mais que Ageu 2:8 fala que ele é o dono do ouro e da prata, mas tem pessoa que se tiver dinheiro ele começa a se achar. E Deus sabe o tanto que pode te dar. Mas lá no céu você vai morar na cidade celestial, onde não vai ter choro, não vai ter pandemia, não vai ter sol quente. Vai ser, lá não é dioturnamente, porque lá não tem noite, porque o Cordeiro de Deus alumia a cidade. Lá você vai pisar em ruas de ouro. Mas enquanto estiver aqui, ser crente pela fé, crer no Deus invisível. Esse Noé, irmãos, as pessoas foram chegando e batendo ali. Eu não posso, foi o Senhor que fechou. Até que o nível da água subiu, a arca subiu flutuando, e aquele povo foi exterminado da face da terra. O dia do Senhor virá.
Jesus já veio aqui uma vez e havia uma promessa dele vir. Quando Isaías, no capítulo 9, ele disse: olha, para aquele que anda no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e paz da eternidade. Houve uma longa espera. Eu disse aqui que ia falar sobre a fé e o tempo. Houve uma longa espera para se cumprir a profecia de Isaías. Mas Deus é fiel, irmãos. Mas quando Jesus chegou, o povo não estava esperando, mas saiu uns magos do Oriente, seguiram a estrela e chegaram lá em Jerusalém, chegaram lá em Belém, perguntaram: onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque seguimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Sabe o que a gente vê aí? Era apenas um remanescentezinho. Deus sempre tem um remanescente. Eu quero que aqui tenha um remanescente de Deus que veio aqui para adorar. E eu creio que a Bíblia fala que a adoração sobe ao céu como um cheiro suave, as narinas de Deus. Mas aí ficaram turbados lá em Jerusalém, lá em Belém. Isso chegou no conhecimento daquele rei profano. Aí, quando os magos chegam lá dizendo: onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Aquele homem então, ele dá uma pena de morte para tudo quanto é criança. Houve luto em tudo quanto é casa, houve choro em tudo quanto é casa. O povo ficava turbado, mas não é porque Jesus tinha vindo, porque havia lá um que nem aquele careca de Brasília, que condena inocente, matou um monte de criança. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele veio num propósito. Deus fez com que ele nascesse lá numa manjedoura. Aí o povo não receberam, achava que ele tinha que vir de helicóptero, de avião, ou não tinha avião, não tinha helicóptero naquela época, viesse nas asas de um anjo, ou viesse como um anjo. Não receberam Jesus Cristo, não receberam o Mestre, o nosso Salvador. Até que então sai a mãe de Jesus, Maria, e foram com ele para o Egito. No tempo de Deus voltaram. Aí Jesus foi criado ali em Nazaré. Jesus que nasceu em Belém foi criado em Nazaré. Por isso muitos chamam de os Nazareno. O Nazareno esteve aqui. Aí chegou o tempo, para tudo tem um tempo. Os judeus era por costume ficar de maior depois dos 30. Aí chegou o tempo de Deus para ele começar esse ministério. Aí ele vai lá no Rio Jordão. Estava João Batista batizando lá e dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, que é chegada a hora vindoura. Parece, pastor, que nós estamos chegando na época de pregar muitas vezes como João Batista. Muitos crentes que estavam aqui, que tomavam ceia, estão ficando para trás, caíram, estão ficando para trás. Aí, de repente, Jesus chega sobre o Rio Jordão e vem caminhando. João Batista, quando viu, impactou. Quando João impactou, olhando para ele, o céu se abriu e João teve uma visão. Aí sai uma voz do céu, disse assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprares. Aí Jesus Cristo entra na água para ser batizado. E veja bem que ele não tinha pecado. João Batista disse: olha, tu que tem que me batizar, tu vem a mim. Aí ele disse: é necessário para que se cumpra as escrituras. O batismo é uma doutrina. Se tem alguém aqui que chega no batismo e faz assim, ó, não está aceitando o batismo, não está aceitando nascer de novo, nascer como uma nova criatura, nascer como um filho adotivo de Deus. E sendo filho adotivo de Deus, tem o seu irmão primogênito, o nosso irmão primogênito, o nosso irmão mais velho, que está à direita de Deus, intercedendo lá por mim e por você. Aí Jesus foi batizado, e Jesus batizou João Batista, e Jesus foi saindo, caminhando das águas à beira do Jordão. Aí o povo começou a focar, e João Batista ali focado, ele saindo. Os discípulos de João chegavam assim: e agora? Aí João Batista vai com eles. É necessário que ele cresça e nós diminua. Crente que quer ser grande, irmão, é um perigo. Grande é Jesus Cristo. Não é porque ele profetiza, não é porque ele prega, não é porque ele ensina, não é porque ele tem um cargo na igreja. Não existe grande, grande é Jesus, irmãos. Aí saíram seguindo Jesus Cristo. Esse João Batista que pregava Jesus, esperava Jesus. E Jesus veio. Mas João Batista logo, irmãos,
Os irmãos sabem, eu não quero compreender aqui o sermão. Prenderam João Batista, foi jogado na masmorra. Às vezes o crente passa por um momento de provações, e agora João Batista é preso. De repente os discípulos de Jesus sai de lá, o mestre vai lá fazer uma visita para o líder deles que estava preso. Quando ele chega aqui, vê João Batista certamente sem camisa, certamente suado, lá dentro daquela masmorra. Quando João Batista chega ali com a sua visita, ele diz assim: tem visto algum milagre? Olha, o cego anda, o surdo ouve, os mortos ressuscitam. Aí João Batista vibra, fala: era esse mesmo, é esse mesmo. A fé de João Batista estava ficando abalada. Às vezes tem crente, qualquer coisa, a fé e fica um pouco abalada. Fica tranquilo, na hora difícil Jesus Cristo, Ele caminha sobre as águas para te socorrer. Jesus não vai deixar você afundar, não. Jesus é um amigo fiel e verdadeiro. Não importa, irmão, não importa se está demorando o arrebatamento, não importa se demora a bênção que você almeja, que você espera. Por certo é que Deus é fiel e justo, Ele vela para cumprir a sua palavra. Jesus vai voltar. Ele diz que a ciência ia se multiplicar, as coisas têm acontecido, mas a Bíblia diz que nos finais dos tempos, no presente século, ia cegar as pessoas. Mas eu tenho certeza que a palavra que vem aqui essa noite é colírio para a sua visão. Havia uma igreja que se achava que era rica, que tinha muito, não precisava de nada, mas de repente Deus, quando arrebatou João, manda João escrever para aquela igreja, dizendo: olha, fala para eles, aqueles que pensam que rico sou, não sabem que é um coitado, que é um pobre, que é um cego, que é um surdo e que é um nu. Mas aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo para que enriqueça, veste branca para que vista, e colírio para que veja a vergonha da sua nudez. Se alguém entrou desnudo aqui, se alguém cometeu um pecado e sente que a palavra está falando, eu creio que é uma noite de perdão, é uma noite de ajuste, é uma noite de santificação, porque é a palavra que santifica, que purifica, que edifica. E foi essa palavra, pastor, que Deus coloca no meu coração para trazer nessa noite aqui, para dizer que você é especial de Deus, que você é escolhido de Deus, para um dia morar no céu. Mas quando estiver aqui na terra, eu e você, nós precisamos fazer a diferença. Deus tem pressa, Deus tem pressa. Lembra quando Jesus contou a parábola da grande ceia, que eu não posso, eu casei 3 filhos, comprei uma fazenda, mas eu tenho uma festa, não sei o que. Aí já falou assim: vai depressa, traz os cegos, traz os nus, traz os aleijados, traz os mancos. É depressa, essa palavra é para hoje, irmão. A Bíblia tem se cumprido. Faça a obra de Deus enquanto é dia, antes que a noite venha. Foi isso que Jesus falou na beira da fonte para os discípulos que foram na cidade comprar comida. Foram comprar comida e voltaram para a fonte, não falaram que Jesus estava lá na fonte. Quando vier na igreja, procure trazer alguém. Fala com o seu vizinho, fala: vamos na igreja, Jesus vai estar lá. Aliás, Ele está em todo lugar, mas aqui é o lugar dele falar. E Ele está falando aqui essa noite: vai depressa que a mesa está preparada. A mesa está preparada para aquela grande festa. Deus tem pressa. Deus quer ver os frutos do seu trabalho. Se você não pode ir, ora por quem vai, ora por quem está indo. Pede a Deus que usa ele com graça, com unção, usa com autoridade. Peça a Deus que usa as mãos daqueles que vai expulsar demônio. Peça a Deus que usa as mãos daquele que vai curar enfermo. Mas de sorte é que ele diz assim: me pede as nações, que eu te dou as nações. Ore um pouco mais, busque um pouco mais. Jesus ensinando, ele diz: buscai primeiro as coisas que são de cima. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas daqui, mas às vezes não pede de cima.
pedir dons espirituais, o dom de visão, o dom de revelação, o dom de profetizar, pedir sabedoria para ganhar almas para o reino do céu. E Deus tem pressa. Glória a Deus. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Diz que ia falar sobre a fé. Coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. O tempo é já. Nunca teve uma geração para viver tão perto do arrebatamento da igreja. Mas nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos fazer um pouco mais. Nós podemos orar um pouco mais. Nós podemos buscar um pouco mais. Buscar sentir a presença de Deus. Porque é uma reunião eclesiástica, pastor, ou mesmo sozinho, por onde anda, nós precisamos sentir a presença de Deus. Se Deus não for conosco, o que seria de nós nesse mundo? Lembra da resposta de Moisés? Deus falou assim: eu não vou no meio desse povo, vou enviar um anjo, está de bom tamanho. Mas Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Nós sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Quem pensa que é alguma coisa, eu vou te lembrar uma coisa. Sabe onde tem sido para mim a escola de Deus? Dentro de hospital. Trabalho no hospital desde 2004. Eu chego ali e vejo as pessoas que achavam que era o bambambam, mas chego lá, tem um buraco aqui, uma mangueira aqui, ó, para levar o alimento na barriga. Eu chego lá, vejo pessoa com um furo aqui na barriga, descendo a comida pelo buraco aqui, que às vezes está com câncer na garganta, às vezes era o bambambam, achava que era. Mas o homem não é tudo isso não, irmão. Se ele for um crente, se ele estiver obedecendo a Deus, ele é especial para Deus. E o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que livra, mas o nosso Deus é um Deus que ensina, o nosso Deus é um Deus que fala. Ele fala através da palavra escrita, através da palavra falada, através do tempo. O crente sabe quando vai chover, mas será que não fica atento a respeito da ciência, de tudo que está acontecendo? Isso é o arrebatamento que está para acontecer. E a nossa fé, irmãos, que nós somos pré-tribulacionistas, mas vai ficar um povo aí para a grande tribulação. Há quem diga: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Vem pela dor é depois do arrebatamento. Se prepara. Nós nem sabemos se hoje é o último culto que nós estamos aqui na terra, mas por certo é que nós precisamos estar em vigilância em todo o tempo. Em todo o tempo, porque o tempo vai passando, o tempo voa. Esse Moisés, no mesmo Salmo 90, ele começa a orar dizendo: Senhor, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Mas nós passamos rapidamente, nós voamos como uma nuvem, como um conto olivieiro. Aí de repente ele vai e fala assim: Senhor, ensina a contar os nossos dias, de tal maneira a alcançar coração sábio. E seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma a obra das nossas mãos. As suas mãos, irmão, é um instrumento de Deus para fazer a obra. As suas mãos que você usa não só para adorar, mas para expulsar demônio e para curar enfermo. E aquele que não usa as suas mãos, a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Você foi chamado, você foi nomeado, você foi eleito para essa grande obra. Então, eu quero aqui agradecer a Deus por ser seu irmão. Talvez você chegou primeiro do que eu aqui, mas eu sei de onde Deus me tirou. Isso é uma coisa que eu quero ter sempre no meu coração, é a gratidão a Deus. Jesus uma vez curou 10 leprosos, estava fora da sociedade. Jesus vai passando com a multidão, começaram a gritar: Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele disse: vai e apresenta o sacerdote. Que palavra! Eles vão indo, aí começaram a ver que estavam ficando curados, estavam ficando limpos da lepra, mas só um voltou correndo e prostrou aos pés de Jesus, e adorou em alta voz. Jesus ergueu a cabeça, olhou para a multidão e disse assim: não eram 10? Cadê os outros 9? Sabe o que nós aprendemos aí? Tem crente que é ingrato. Deus cura ele, Deus dá vida para ele, Deus dá livramento para ele, Deus chama ele, escolhe ele, escreve o nome dele no livro da vida, mas nunca faz um culto de ação de graça,
nunca faz um sacrifício, não tem prazer para fazer a obra de Deus um pouco mais. Mas que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para você ganhar alma, que Deus te dê os dons espirituais para você não ser um crente pobre, porque as coisas que vêm de cima, irmãos, é especial para o povo de Deus. Crente precisa ter do céu, crente precisa ter do céu. Aquele aleijado de nascença, na entrada do templo, pede uma esmola, mas Paulo e Silas fala assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele estendeu a mão e ajudou a levantar. A pessoa levantou e saiu saltando e correu no templo e foi adorar a Deus. Então, Deus quer te usar na terra, Deus quer te usar para ser um porta-voz do céu, para você ser um ministro do Evangelho, para você ser um profeta nessa última hora da igreja, para você ser uma bênção para as pessoas, para você ser uma bênção na obra de Deus. Amém, meus irmãos?